Olá, caríssimo e caríssima, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso Papo de Perita de hoje, nós vamos falar com a Priscila Carvalho, ela que é engenheira ambiental, foi da CETESB durante muito tempo e é uma especialista em vegetação nativa. Eu tô começando o vídeo do zero porque nós tivemos algumas quedas aqui, então eu já entrei, saí e eu tô começando desde o início porque a ideia é deixar esse bate-papo na íntegra para vocês e que possa servir de um instrumento aí de consulta, né, para nós que atuamos com as perícias ambientais. Então, quem está comigo desde a primeira vez, por favor, diga aqui se agora vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se o sinal está bom, está chegando bem para vocês, para a gente poder continuar aqui com o nosso bate-papo de hoje sobre a polêmica votação de revogação das resoluções CONAMA 302 e 303, que tratam das áreas de preservação permanente. Muito obrigado, Renato. Eu estou vendo aqui alguns colegas, né, dizendo que sim, agora sim. Ótimo, então vamos lá. Eu vou fazer novamente uma recapitulação do que eu falei, só que agora um pouquinho mais breve, mas é importante ficar registrado para os próximos colegas que forem assistir, tá bom? Então, o que motivou a nossa conversa, o nosso papo de perito de hoje? A plenária do CONAMA de segunda-feira, que votou a revogação de... na verdade, algumas CONAMAs, né, alteração de algumas resoluções do CONAMA, a revogação de 3 CONAMAs, mas o nosso foco vai ser as CONAMAs 302, que trata de reservatórios artificiais, e a CONAMA 303, que consolida as demais áreas de preservação permanente. Bom, vamos lembrar que resolução é uma norma jurídica. E como norma jurídica, ela compõe um arcabouço legal que é o nosso direito. E o que é o direito? O direito é um conjunto de normas e princípios que rege uma determinada sociedade num determinado período de tempo. E como ele rege uma determinada sociedade, num determinado período de tempo, ele precisa de vez em quando passar por algumas alterações. Para nós que somos da área ambiental, isto é desejável, inclusive. Por quê? Porque a ciência evolui, a sociedade muda os seus valores. A problemática toda é como isso é feito, se há uma discussão técnica real, uma participação da sociedade. Nós temos diversos fóruns que estão discutindo essas questões. Isso não vai ser objeto de discussão na nossa conversa de papo de perito. Porque aqui o que nós precisamos é responder. E aí? As APPs ainda continuam protegidas? O que eu faço com isso na minha prática profissional? Então, se você está buscando um fórum para discutir isso, é muito legítimo e importante, a questão política, a questão legal da validade ou não da plenária, como foi conduzida, não é esta live não é para você. Nós temos diversas lives rolando por aí falando dessas questões jurídicas. O que nós vamos falar aqui é sobre as questões técnicas e como elas influenciam aí nas nossas perícias, tanto judiciais como extrajudiciais. Então, se essa for a sua tônica, fica aqui com a gente, traga suas contribuições, seus questionamentos e vamos lá. Bom, para a gente falar da área de preservação permanente, a revogação ou não dessas questões, a gente tem que lembrar que área de preservação permanente é uma tipologia de espaço especialmente protegido. E esses espaços especialmente protegidos, eles estão previstos na Constituição Federal, naquele nosso famoso artigo 225, que determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se vocês forem no parágrafo 1º desse artigo, vão lá no inciso 3º, que determina que o poder público deverá criar espaços especialmente protegidos. Espaço especialmente protegido é uma categoria geral, genérica, onde se encaixam, por exemplo, unidades de conservação que estão previstas no SNUC, na Lei Federal 9985 de 2000, reserva da biosfera e tantas outras. Áreas de preservação permanente é uma categoria, tá?
Criação de espaço especialmente protegido também é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que está previsto na Lei 6938 de 81. Lá no artigo 9º, é um dos instrumentos. Vamos falar agora do Código Florestal. O Código Florestal, o primeiro Código Florestal, ele é de 1934, foi criado por meio de um decreto que falava em proteção de florestas. Então, florestas protetoras, florestas de rendimento, mas ele não definia nem a localização do que mais tarde se chamaria área de preservação permanente. E ele ficou em vigor, este código, um decreto de 1934 até 65, mas ele não teve muita aplicabilidade, porque ele não definia localizações. Em 1965, vem o novo Código Florestal, a Lei 4771 de 65, que elenca no seu artigo 2º as áreas de preservação permanente. E ele vai definir a APP de curso d'água, de nascente, de lagos e lagoas naturais ou artificiais. Então, deem uma olhadinha lá no revogado já código na Lei 4771, tá? Essa lei ficou em vigor até 2012, quando foi revogada pela atual Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é a Lei 12.651 de 2012, que pegou boa parte do conteúdo do Código Florestal, trouxe para cá e fez algumas alterações razoavelmente significativas. Mas de 1965 até 2012, a lei sofreu muitas alterações. Dentre elas, uma alteração bastante significativa foi em 1986, por força da edição de uma resolução do CONAMA, a número 4 de 85, que foi publicada só em janeiro de 86. E ela trouxe a delimitação de algumas APPs que não foram delimitadas pela lei originalmente em 1965, como, por exemplo, a faixa dos 50 metros no entorno de nascente. Ela vai definir forma de cálculo de topo de morro, ela vai definir a faixa dos lagos e lagoas e também trouxe a novidade dos 300 metros de faixa. Opa, olha o barulhão aqui do helicóptero. Ela inovou, trazendo a faixa dos 300 metros a partir da linha pré-amar para a proteção das restingas e algumas outras novidades também. Bom, em 2002, nós tivemos a criação de duas resoluções do CONAMA, a 302, que traz delimitações específicas para reservatórios artificiais, e a 303, que consolida, define, localiza as demais APPs, ok? Então, esse era o arcabouço legal que nós tínhamos até 2012. Quando vem a lei de 2012, a 12.651, ela revoga o Código Florestal de 65. E aí começa a polêmica. Porque se a lei revoga uma outra lei. Só que a lei de 65, ela estava regulamentada, ela tinha diversos aspectos que foram trazidos pelas resoluções. Então, a resolução é um instrumento normativo que completa a lei. Se eu revogo a lei, eu revogo automaticamente as CONAMAs? A revogação tácita, porque elas continuam no ordenamento, elas não foram revogadas expressamente. E por conta dessa polêmica, algumas questões vão para o judiciário, como, por exemplo, a ação civil pública que o Ministério Público Federal e Estadual moveu contra a CETESB, determinando que a CETESB aplicasse a resolução CONAMA 303 no que diz respeito à proteção das restingas. Houve um posicionamento favorável do tribunal em segunda instância, contrário à decisão do juiz de Caraguatatuba, que decidiu que não se aplicaria a resolução. Em meio a toda essa polêmica, agora segunda-feira, o CONAMA, em sua plenária, vota pela revogação da CONAMA 302 e da 303. Algumas ações começam a ser propostas. E para falar o que tudo isso influencia na nossa perícia, a gente vai receber aqui com muito carinho e muita gratidão a nossa guru, que é a Priscila Carvalho. Então, a Priscila, ela é engenheira ambiental, ela atuou durante muitos anos no órgão ambiental, aqui do estado de São Paulo, na CETESB, e ela trabalhou
toda a vida dela com vegetação nativa. Então ela conhece muito e conhece muito de perto, tanto os aspectos legais como os aspectos técnicos. E Priscila, você está aqui com a gente. Me mande o convite, por favor, para que eu possa te trazer aqui para a nossa fala. Espero que você esteja me ouvindo agora. Os nossos probleminhas técnicos aqui. Deixa eu ver. Pronto. Aqui. Olá, Ufa! minha cara. Menina, você viu que na hora que eu falei da faixa dos 300 metros passou um helicóptero? Gente, tá muito abençoado. Tá uma coisa, né? Vamos lá, gente. Mas vamos falar. Por quê? Porque é uma questão que vai influenciar as nossas perícias. E a gente precisa discutir isso do ponto de vista técnico também, né? Sim, então, com certeza. Minha cara, seja muito bem-vinda. A casa é sua. A casa é do perito e da perita ambiental. Bora lá para o nosso papo, então? Muita informação por aí, né, Priscila? Muita informação. Agora Exatamente. Todo mundo virou expert em APP, CONAMA, resolução plenária. Exatamente. E muita desinformação também, não é não? Com certeza, com certeza. Né? Eu fiquei muito chocada. Eu tenho um grupo, o Via Ambiental Educação. Estão me ouvindo. E o que acontece? Eu falei assim, gente, eu nunca precisei explicar para alguém que uma área continua protegida. Que é o manguezal. Pois é. Né? Vamos falar sobre isso então, hein? Vamos, porque isso é bem importante. Então, eu acho importante a gente fazer uma delimitação do tema. Né? Então, lá no comecinho da minha fala, eu já falei, olha, gente, aqui nós não vamos fazer discussão política. Sim. Muito embora ela seja importante, né? Porque, afinal de contas, nós estamos numa sociedade, a gente tem que discutir os nossos direitos, deveres e saber ouvir também. Mas esse não é o objetivo do nosso papo, né? A Priscila veio aqui com o objetivo de trazer a discussão técnica jurídica e a gente esclarecer, está protegido, não está protegido? E essa foi uma pergunta que eu coloquei, inclusive, aqui, ó. Priscila, as APPs estão mesmo desprotegidas, como a gente tem ouvido por aí? Depende. Manguezal não. Manguezal continua protegido pela Lei 12.651, artigo 4º, inciso 7º. Tá lá, manguezal em toda a sua extensão. O manguezal pode ser desse tamanho, como desse tamanho, todo o território continua protegido, tá? Não tem dispositivo legal para construir um hotel na área do mangue. Construir casa na área do mangue. Não tem esses dispositivos. É a área protegida como APP. E isso está na lei. Então, ainda que, olha, a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho dessas ações judiciais que estão pedindo a suspensão, na verdade está suspensa por uma liminar, né, concedida numa ação popular no Rio de Janeiro. Então, elas não foram revogadas, as resoluções 302 e 303 continuam aí, firmes e fortes, mas numa eventual revogação, mangue está previsto em lei. E vamos lembrar que lei cria direitos e obrigações. Se está lá, está protegido. E uma coisa interessante é que o manguezal, a APP do manguezal não é o entorno. Boa, é o mangue. Exatamente. O que nós temos, pessoal? Lá no inciso 6º, inciso 7º do artigo 4º da Lei 12.651. No artigo 6º fala assim, as restingas como fixadoras de dunas e as estabilizadoras de mangue. Então, a gente está vendo que ele está tratando com 2 critérios de restinga. O áudio, eu estou me escutando 2 vezes. É que acaba perdendo um pouco a linha do raciocínio, porque eu estou me escutando de novo. Entendi. O que será que a gente pode fazer aqui? Eu tentei tirar o meu fone e deu... E aí você colocou o seu fone? Bloqueou. Eu tô com ele. Para eles também, ó. Para eles também tá com um áudio duplo. Me deem um retorno, então, agora, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. E a Priscila? Vocês estão ouvindo a Priscila? Eu também estou te ouvindo.
Ah, então ótimo, melhorou. Porque eu tava começando, eu tava me escutando e aí começa a perder a linha do raciocínio. E o Renato começou. É o É Renato? para gravar melhor a informação. Ah, agora sim, isso aí, Renata. Então, gente, vamos lá. Vamos por partes, igual Jack. Jack. Então, quando a gente está trabalhando lá com o inciso sexto, ele fala assim: as restingas como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangue. Primeiro ponto, a gente tem que entender pela lei o que é restinga, tá? A restinga pela lei, tá o próprio conceito na 12.651, não vou ler lá aqui na íntegra, fica chato pra caramba. Depois vocês leiam. Mas o que ela vem falar? Ela vem falar que é a formação geomorfológica, né? Um depósito arenoso, que sobre esse depósito arenoso cresce uma vegetação, tá? E pode estar formado em mosaicos, vegetações com carinhas diferentes, vegetações mais úmidas, pode ter vegetações mais secas, tá? Então, é um mosaico de vegetação que cresce sobre uma formação geomorfológica recente e um depósito arenoso. Tudo isso bonito para falar para vocês. É um monte de areia com vegetação em cima, tá? Então, quando a gente fala de restinga pela lei, eles colocam no mesmo termo o solo arenoso e a vegetação que cresce sobre ela, tá? Então, tanto a vegetação quanto o seu depósito arenoso, esses dois aspectos, geomorfológico e botânico, são denominados como restinga. Então, tudo é restinga. É o depósito arenoso e a vegetação que cresce sobre ela. Então, o exemplo, lá no litoral, costões rochosos, né? Aquele monte de afloramento rochoso, aquele solo raso e aquela vegetação que cresce sobre ela. É restinga? Não. Está na planície costeira, mas não é um depósito arenoso, é floramentos rochosos, tá? Então não estão protegidos pela lei. Então o primeiro ponto é esse, separar o que é depósito arenoso do que não é. Primeiro ponto. E no depósito arenoso, a vegetação que cresce sobre ela, a vegetação nativa, também é restinga. Tendo esse nivelamento legal pela lei, ou seja, essa misturada toda de solo e vegetação, quando vem falar do que são as situações de áreas de preservação permanente, estão descritas no artigo 4º. E aí, no inciso 6º, fala assim, ó, restingas, vírgula, como fixadoras de dunas. Isso já é uma modalidade de APP. Se a restinga fixa duna, o que é duna? É um monte de areia acumulada, povo, tá? É um monte de areia. Vai ser dunas pequenininhas, como a gente tem aqui no estado de São Paulo, que a gente chama dunas embrionárias, de 20 centímetros, 30 centímetros. Temos dunas também maiores, 1 metro e pouco, 2 metros, mais lá para a região do Vale do Ribeira, tá? Lá na Ilha Comprida, melhor dizendo, na região da Ilha Comprida. Mas as nossas dunas são, aqui em São Paulo, é aquela coisinha bem pequenininha que a gente passa despercebido. Já as dunas lá do Rio Grande do Norte, né, com ou sem emoção, tá? Ali são dunas evidentes, tá? Mas a duna, pela lei 12.000 é APP? Não. É a restinga que fixa a duna. Se a restinga que fixa a duna é a vegetação que cresce sobre a duna. Então, o polígono da área com vegetação de restinga que figura, que fixa a duna, que amarra a duna, e a duna, ela perde aquela questão ela reduz, melhor dizendo, a mobilidade dela no território, porque as dunas sem vegetação, elas são mais móveis, um canto, uma hora tá aqui, outra hora tá acolá, tá? Então, eles inclusive chamam, né, Priscila, de duna fixa e duna móvel, né? Então é isso que você está trazendo. isso, a duna fixa, ou seja, ela é fixada por causa da vegetação de restinga que cresce sobre ela, é área de preservação permanente, tá? E a outra modalidade de área de preservação permanente, no mesmo inciso, é as restingas como estabilizadoras de mangue, tá? Então não é um mangue em si, é a restinga, tá? Então a gente tem a vegetação de restinga no entorno do mangue. Aí que é o grande problema, a grande dificuldade técnica operacional, que eu já vou falar para vocês, tá? Então a gente já viu 2 APPs de restingas. E tem a terceira, que é a questão do manguezal. O mangue em si é a área de preservação permanente. E continua sendo. Ele não foi exterminado. Inciso 7º na cabeça, tá? Então nós temos 3. Fixadoras de dunas, estabilizadoras de mangue e a questão do próprio manguezal. A questão da estabilizadora de mangue, que é o entorno do mangue, gente. Quanto que essa faixa, quanto de área vai ser? Sabe quando a legislação define? Não define. Aí vem uma questão técnica extremamente difícil para nós, né?
O que que acontece? O que que eu vou indicar para vocês que estão aqui na live aqui conosco, que vocês, depois da live, não agora, tá? Segura a onda, segura a ansiedade. Vocês vão colocar no Google Restinga, IG, Instituto Geológico, tá? Conceitos. Coloca essas 3 palavras. Restinga, IG, conceitos. Vocês vão encontrar um arquivo, um livro, né? Que está digital em PDF, distribuído gratuitamente, não tem custo nenhum. Um livro elaborado pelo Instituto Geológico do Estado de São Paulo, tá? É um material técnico de primeira linha. Não importa qual região você esteja no Brasil. Se você está na planície costeira no Brasil, leia este material técnico, porque a gente precisa de instrumentação técnica para poder fazer as nossas perícias, tá? Aí, o que que acontece? Vocês vão achar assim, a Priscila já vem trazer a solução. Já me indicou o material. No material vai estar escrito qual é a faixa para eu definir de mangue. Só que não. Porque não tem solução pronta, né, Priscila? Isso é uma coisa muito importante do perito. Perito, você tem que trazer a informação técnica elaborada. Né? Repete pra gente, então, por favor, Priscila. É o Restinga IG? Aí você pode colocar conceitos, porque o nome do livro é Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações na Legislação Ambiental. Como é grande, quando você coloca, em geral, Restinga, Instituto Geológico e Conceitos, ele já vai aparecer mais ou menos o segundo ou terceiro link. Tá no Google. Maravilha. Eu já identifiquei aqui e eu vou disponibilizar, porque eu espero que esse nosso papo fique gravado, e aí eu disponibilizo para eles aqui no comentário. Isso. Aí o que acontece? Aí todo mundo tá esperando aqui. A Priscila vai falar a quanto que é a metragem, vai estar nesse manual. Não. Vamos lá na página 93. Na página 93 vai ser aquele tapa na cara. Por quê? Porque é uma equipe técnica de primeira linha que o Instituto Geológico está com profissionais com uma expertise absurda sobre a temática, deixa muito claro que a função de vegetação de restinga como estabilizadora de mangues é muito discutível. Estou lendo, tá? Sabe-se que os manguezais recobrem planícies das marés tropicais e o seu desenvolvimento depende do clima, dos aportes de sedimentos e de processos de sedimentação intensa, dos fatores hidrodinâmicos superficiais, ou seja, circulação estuarina e lagunar de aporte de água doce, e subsuperficiais, o nível do lençol freático e das oscilações da maré. Só isso, né? Além de processos biogeoquímicos inerentes ao ecossistema de manguezal. Assim, estou lendo a redação na página 93. Assim, não fica claro como qualquer um dos tipos de vegetação da planície costeira poderia contribuir diretamente para a estabilização do manguezal, mesmo se ela fosse suprimida e houvesse esse processo de erosão acelerada e grande acumulação de areia na planície das marés. Ou seja, não tem clareza técnica qual é o dimensionamento ideal para estabilização dos mangues. O que é muito natural quando a gente trata de uma questão técnica. Se a gente está falando de ecossistema, um ecossistema não é igual ao outro. E nada mais natural, do ponto de vista técnico, que se avalie caso a caso. E aí está na mão de quem? E aí, o que pode ser algo muito positivo e algo muito negativo. Porque se você tem ali um profissional, né, com compromisso de trabalhar a melhor técnica, ele vai trazer elementos técnicos para justificar, não é? O dimensionamento. Então, esse trabalho, ele é devolvido para quem de direito, que é o técnico. Né? Não é a caneta, não é a canetada, não é a pessoa que está atrás de um balcão que vai definir esta linha de proteção. Porque a questão é tipicamente técnica. Então, é isso,
É essa conclusão que a gente está chegando, né, Priscila? Então, a importância de você ter na sua equipe perito profissionais que entendam do assunto para discutir tecnicamente. Agora, pela leitura que você fez, eu já consigo, inclusive, elencar, né, vem na minha cabeça elementos que podem ser utilizados como checklist, né, que não significa ter uma fórmula, mas um checklist, como o checklist das APPs, que é a função ambiental, né? Então, muita gente, quando vai discutir se perdeu, se reduziu a vocação de proteção, a função ambiental, existe o checklist na definição de APP, né? Lá no artigo 3º. Aqui, pela leitura do conceito, me soou também um checklist. Então, o que o técnico vai fazer? Pegar esses elementos que estão nessa definição que você acabou de ler e ir para campo e verificar se estão preservados, se não estão, se houver alteração, qual é e aí não é a minha área, né? Porque eu sou da área jurídica, estou até me intrometendo, mas vocês que são da área técnica, para vocês isso é muito tranquilo, né? E assim, mas não é qualquer técnico, gente. Isso aqui tem que ser profissionais que têm expertise no litoral. É gente que está lá no litoral, porque não adianta também, para toda essa discussão aprofundada, o profissional que tem uma grande experiência na floresta estacional. Né? É uma dinâmica da restinga, da questão do entender os mangues, porque tem que entender de mangue e tem que entender da vegetação de restinga que está no entorno do mangue, que pode influenciar a estabilização do mangue. Tipo, é muito complexo. Então, a questão é, o foco está, o manguezal perdeu proteção. Não perdeu proteção, continua protegido. O que a gente precisa evoluir, o foco, a questão está o foco. O mangue, gente, fica tranquilo, na paz, respira fundo, os seus laudos periciais vai estar lá protegido pela lei, tem um dispositivo, nada muda. Mas e essa questão técnica que está aí, ó? E esse material que eu estou indicando para vocês, a leitura é de 2000 e... Ele ainda é da Conama 300 e... Ele é de 2008. Esse material da restinga do IG foi elaborado na luz da 303. Então, todas as discussões que estão aqui estão extremamente válidas nessa discussão da permanência da 303. Ótimo. Então, você já está trazendo uma excelente contribuição, Priscila, muito obrigada, que é uma referência técnica de um instituto do poder público, que é um instituto de referência, né? Sim. E você falou uma outra coisa muito importante, eu vi uma outra live sua, onde você pega exatamente nesse ponto. O que a gente está vendo é a importância da especialização, né? Então, a gente já vê isso na biologia, por exemplo. Você tem biólogos que são especialistas em fauna, biólogos que são especialistas em flora. E dentro da fauna, você tem mastofauna, ictiofauna, que é a especialidade da especialidade. E a gente precisa fazer isso. Por quê? A estrutura ambiental ela é extremamente complexa. Então, não dá para trabalhar com profissionais generalistas. Não dá mais. Não dá. A gente tem que trazer os especialistas, né? E isto é muito importante nessa nossa discussão. Técnicos, limitem seus aspectos técnicos e não emitam opiniões pessoais. Exatamente. Então, a gente tem a questão de trabalho, a questão do trabalho, agora a luz está na restinga, tudo bem, tem lá no mangue, mas como essa luz está sendo levantada agora, eu acredito que vai evidenciar mais os profissionais que se destacarem, conseguirem mostrar ao mercado, perito judicial, a peritagem nos processos de licenciamento, conseguirem demonstrar, gente, olha, eu sou especialista em restinga. Então, uma questão, hoje, vocês são os peritos judiciais, aí tem todo o processo que é expertise, aqui é a Adriana, a poderosa, né? Então, a mostrar para o nome do judiciário, opa, Carol, eu sou especialista, eu entendo desse negócio. Porque hoje está na luz, tá todo mundo falando de restinga. Vocês nem sabem direito o que é restinga. Acho que tudo que está no litoral é restinga. Mas está evidenciado. Então, uma questão de desenvolvimento profissional também, os peritos. E isso traz... E essa tua fala, Priscila, traz à tona uma outra temática que eu sempre convido os peritos. Busquem a fonte da informação. Né? Então, eu queria até fazer uma provocação aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quem de vocês assistiu à plenária?
Porque hoje todo mundo tá dando opinião. Ah, você eu não tinha dúvida, Priscila, porque eu vi a sua live e na sua fala tinha indicações de manifestações que ocorreram na plenária. Então eu falei, ela assistiu, vou continuar ouvindo o que ela está falando aqui. Porque é isso, gente, não tem receita pronta, muito menos na área ambiental, que é extremamente complexa, que um ecossistema é diferente do outro, as legislações são muito específicas, e é aquilo que eu falo em aula. Bem-vindo ao mundo do estudo eterno. Perito, nós temos... eterno. Nós temos um compromisso com a informação que a gente assina. Nós vamos assinar um laudo que ali tem informações sob a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que buscar a fonte. Não dá para ficar no ouvir dizer porque fulano disse. Né? Então, olha a dica da Priscila, já tem aqui um manual, né? um trabalho feito pelo Instituto Biológico. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais na discussão da plenária, assiste a plenária, para você ver, inclusive, os posicionamentos, né, das pessoas que votaram. Agora, Priscila, a resolução CONAMA 303, que trata da consolidação das diversas APPs, ela inovou. A verdade é essa. Do ponto de vista jurídico, ela trouxe proteções que não estavam previstas na legislação. Né? Então, se a CONAMA 303 veio com um propósito de regulamentar, ou seja, detalhar aspectos da Lei 4771 de 65, ela também trouxe elementos que não estavam previstos na lei, como, por exemplo, a proteção das dunas. Duna passa a ser APP segundo a CONAMA 303. Ela também trouxe proteção de refúgio, quer ver, da vida silvestre. Eu até marquei aqui. Né? E refúgio de reprodução de aves migratórias, refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçados de extinção, praias, ela trouxe também, né? Praias em locais de nidificação ou reprodução de fauna silvestre. Ela trouxe a linha de cumeada, né? Então, aqueles profissionais que trabalham com APP de topo de morro, né? Ela trouxe essa figura da linha de cumeada. E se ela cair, ou quando ela cair, a gente não sabe o que vai acontecer, estas APPs que não estão previstas na Lei 12.651, de fato vão cair, né? Então, isso também é importante a gente trazer aqui para vocês, porque mangue está previsto nela, mas como Priscila colocou, continua protegido, porque está previsto na Lei 12.651. Estas outras tipologias, linha de cumeada, duna, refúgio de reprodução de aves migratórias, praias e algumas outras questões, essas não têm previsão na Lei 12.651. O que tem... Mas eu gostaria de... Posso complementar? É isso que eu ia falar, que eu vi na tua live. Mas a gente não tem outras legislações, outros diplomas legais que podem proteger também essas tipologias? Já vou chegar lá. O que acontece, gente? Mas na lei 12.651, a gente tem um artigo 6º, que no artigo 6º, ele possibilita, considera-se ainda APP quando declaradas de interesse social por ato do Poder Executivo, né? Então, as áreas cobertas com vegetação, com floresta ou outras formas de vegetação. Aí eles englobam várias opções, como erosão do solo, áreas que têm suscetíveis à erosão do solo, as várzeas. Ou seja, se o chefe do Poder Executivo quiser, as várzeas podem ser áreas de preservação permanente. O que está faltando é o querer, né? Abrigar exemplares de fauna e flora ameaçadas de extinção, proteção de sítios de excepcional beleza, e valor científico, ele fala assegurar o bem-estar público, então ele traz a proteção de áreas úmidas. Então o artigo 6º te dá a chave não pra gente, né? Para o chefe do Poder Executivo de criar áreas de preservação permanente. Aí eu passo a bola para você. Quem é o chefe do Poder Executivo? Exato, olha que bacana essa colocação. Então, só para lembrar, as áreas de preservação permanente, elas estão hoje previstas na Lei 12.651 e elas se desdobram em duas categorias. As APPs legais,
que estão previstas no artigo 4º, que já existem por si. Não tem que vir outra legislação, regulamentação, dizer, olha, esse rio na propriedade da Adriana ou da Priscila é APP. Não, elas já existem. Tem rio, tem nascente, declividade, aquilo tudo lá está protegido. E tem essas que a Priscila está falando do artigo 6º, né, que são as chamadas APPs declaradas. Quem é o chefe do Poder Executivo? Executivo municipal, prefeito. Executivo estadual, o governador. E executivo federal, o presidente da República. Então, nós temos a possibilidade de ter essas categorias como preservação permanente se vier uma normativa, um decreto dessas pessoas que foram eleitas por nós. Então, pessoal, se há esse interesse, a gente também pode se mobilizar. E aí, prefeito? E aí, governador, ó, essa área é importante, né? Fazer toda essa mobilização que eu estou vendo aí por conta das CONAMAs. Então, as coisas não estão assim de todo perdido do ponto de vista das questões políticas sociais. Exatamente. Então, é um aspecto que a gente pode... Como está tendo toda essa mobilização, eu achei interessante fazer esse comentário do artigo 6º. Tá certo. No Rio de Janeiro, Priscila, tem a APP declarada. Eu não me lembro qual é a tipologia. Eu acredito que seja de restinga. E existe uma outra tipologia, que no Rio de Janeiro existe um decreto que protege, que se utiliza desse dispositivo das APPs declaradas. Né? Então, existe. E aí, vamos utilizar, hein, governantes? Exatamente. Priscila, existe outros diplomas legais? Porque quando a gente fala de ordenamento jurídico, nós temos um arcabouço de mais de 60 mil diplomas legais. Existe mais algum diploma legal que pode proteger restinga, manguezal, declividade, enfim? Conta pra gente. Tem. O que acontece? Na parte do mangue, sim, a vegetação nativa, a vegetação do mangue está protegida pela lei da Mata Atlântica, tá? Então tem essa proteção. A vegetação de restinga também é Mata Atlântica, então também está protegida pela lei. Graças a Deus, uma lei federal, né, que é a 11.428 de 2006, que foi regulamentada pelo decreto 6660 de 2008. Você passar uma brincadeira idiota, o número do diabo, aí a pessoa nunca mais esquece, o número da besta, né? Coisa ridícula que a Priscila faz. Então a gente tem essa lei. E nessa lei, gente, a gente tem dispositivos, temos diversos dispositivos para a questão tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. E aí ela traz prerrogativas, né? Lá, por exemplo, no artigo 11, para as vegetações mais desenvolvidas, estágio médio avançado e vegetação primária, né? A mata virgem, a vegetação preservada. Ela traz situações de vedação. Mesmo que a obra seja uma obra de utilidade pública, por exemplo, sei lá, uma rodovia, uma obra de utilidade pública, tem em 4 situações que não cabem na emissão de autorização, mesmo sendo uma obra de utilidade pública, tá? Então, aí outra coisa muito importante. Então, tem todas essas questões de vedação que estão no artigo 11, vocês têm que estudar ele, tá? Então, ou seja, o trabalho do técnico, do perito, está cada vez mais aguçado. Porque, por exemplo, se for tomada a decisão dessas resoluções, da resolução CONAMA 303, realmente não ter valor, né? Não ser revogada de fato, se isso acontecer. Aí a discussão antes era mais superficial. 300 metros não pode, é APP, ponto, acabou. Agora, 300 metros, não aplica, caso não aplique APP, qual é a legislação que eu aplico? Lei da Mata Atlântica. Posso cortar, então, tudo? Vou fazer lá o hotel? Vou fazer não sei o que lá? Depende, colega. Porque você tem que passar por todas as linhas do artigo 11, que é um desafio técnico, sobre a questão de fauna e flora ameaçadas de extinção, se aquela supressão vai colocar em risco a sobrevivência da espécie, tá? Você não vai olhar não vai olhar o indivíduo, vai olhar a espécie. Então você vai precisar de peritos especialistas em determinadas espécies, se estiverem ocorrendo lá, para nidificação, alimentação, tá? Ou se é um local de poleiros, para a questão dos locais, para sua reprodução, alimentação, para sua vivência, para sua sobrevivência da espécie. Então, é uma questão técnica, pericial, bem mais complexa. Então, vai ser levado, sim, toda essa complexidade de análise. Não é um cheque em branco, né?
E além do mais do artigo 11, o que nós temos? O artigo 12. O que o artigo 12 da Lei da Mata Atlântica fala? Diz que vai ser preferencialmente dada a ocupação em áreas degradadas dentro do imóvel. Então, se tem áreas degradadas dentro do imóvel, não é um cheque em branco para fazer a solicitação de supressão. Espera aí, a gente tem esse dispositivo. Também temos o dispositivo, gente, da área urbana, que eu acho que o maior burburinho está sendo, né, na temática das áreas urbanas. O artigo 30 e 31 da Lei da Mata Atlântica, que traz índices de preservação do parte do fragmento. E o principal, vegetações de restinga, eu falo pela realidade de São Paulo, tá? Eu não posso falar da realidade dos outros estados, mas é muito comum ter uma vegetação madura, bem desenvolvida, num estágio avançado de regeneração. Se o perímetro urbano foi definido depois de dezembro de 2006, 22 de dezembro de 2006, não pode cortar. Então, veja, eu tenho vários arcabouços da mesma lei. E fora quem é do estado de São Paulo, além de atender toda a lei da Mata Atlântica, tem que atender a resolução SMA 72 de 2017, que é mais restritiva que os artigos 30 e 31. E se conseguir passar pela resolução 72, no estado de São Paulo, você tem que ir ainda uma compensação mais pesada, que é a resolução SMA 7 de 2017, tá? Então, aqui eu estou dando exemplo, estudo de caso no estado de São Paulo, onde nós temos todas as prerrogativas legais, mas de outros estados vai ter a Lei da Mata Atlântica, a sua regulamentação e legislações estaduais que houver. Ou seja, não é a casa da mãe Joana. Ou seja, qual é o nosso, se a gente pode chamar assim de alerta, ou é um bate-papo de colega para colega, né? Então, peritos, fiquem atentos a outros dispositivos legais que também incidem sobre a área. E eu também, aqui no estado de São Paulo, eu chamaria a atenção para os decretos que aprovaram os zoneamentos ecológicos econômicos, né? Então, nós temos ainda Litoral Norte, com um decreto de zoneamento ecológico aprovado, até que recentemente houve uma atualização, e nós temos da Baixada Santista também o zoneamento ecológico econômico, que traz área permeável, que traz lote mínimo, e que fala também de compensação por supressão de vegetação. Então, em resumo, gente, não é só o código, na verdade, a Lei de Proteção de Vegetação Nativa que protege a vegetação, né? Nós temos a incidência de outros diplomas legais que nós, na nossa prática profissional, precisamos nos atentar. A área de preservação permanente está tratada na Lei 12.651. Mas dependendo de onde é essa área de preservação permanente, nós temos a incidência de outros diplomas legais, como, por exemplo, restinga, mangue ou até declividade e topo de morro, porque tudo isso pode acontecer no bioma Mata Atlântica. Aí nós temos a Lei da Mata Atlântica, que é uma lei federal, que se aplica onde houver o bioma Mata Atlântica, de norte a sul do país. Cada estado e cada município também poderá ter a sua regulamentação. O perito tem que ir atrás. Tem que levantar essa legislação. Ainda para acrescentar mais uma, pessoal. Vocês peritos aqui no estado de São Paulo, tá? Como a Adriana mencionou, teve uma ação civil pública contra a CETESB, porque a CETESB teve a interpretação, né, tem a análise que as resoluções foram revogadas tacitamente. E aí, o que aconteceu? Com esse processo, né, teve uma decisão de agravo de instrumento, Adriana, depois explico o agravo de instrumento, tá? O que foi decidido? Foi decidido que nesse agravo de instrumento, que a CETESB deveria estabelecer a definição técnica, ó, peritos, trabalho técnico, definição técnica sobre restinga e a aplicação da legislação correlata, ou seja, da 303, em face do poder discricionário da administração pública. Então, nesse contexto, onde está isso escrito? Na resolução SMA 82 de 2017. Quem trabalha, perito ambiental que trabalha no estado de São Paulo tem que conhecer, tá? Além de tudo isso que nós conversamos aqui, ainda tem 82 nessa conjuntura de ainda aplicar a CONAMA 303, tá? E aí o que acontece? O que é interessante, Adriana, né? O agravo de instrumento fala, ó, cadê a definição técnica? E nessa resolução 82, ela repristina a resolução SMA 9. Ela explica aqui, tá? A teacher explica. Então, repristinou a resolução 9 de 2009.
O que essa resolução SMA 9 de 2009 fala? Ela fala assim, ó, gente, dentro dos 300 metros, se tiver vegetação de restinga em suas diversas formações, mosaicos, carinhas, floresta paludosa, paludosa sobre substrato turfoso, floresta baixa, floresta alta, entre outras, dentro dos 300 metros, não pode suprimir. Tá? Só pode suprimir se for obra de utilidade pública e interesse social, de acordo com a legislação. Só que ela vem trazer um aspecto técnico, que é o artigo 3º, que ela fala assim, ó, se não atende o caput do artigo 2º, que fala das vegetações, ou seja, não tem vegetação, mas está dentro dos 300 metros, você vai fazer o quê? Você técnico, você perito, vai fazer a avaliação das funções ambientais que a Adriana já comentou aqui com vocês. Então, vocês vão lidar com cada função ambiental. Se todas as funções ambientais já inexistem no local, não tem possibilidade da sua restauração, tá? Técnica, vai aplicar o quê? Não aplica-se restinga. Então, essa resolução, gente, vem trazer um posicionamento técnico do Estado de São Paulo. Pronto. Ou seja, de novo, olha, qual tem sido, não sei se você está percebendo, eu acredito que sim, qual é a tônica da nossa conversa, Pri? Está sendo a valorização do trabalho, do conhecimento técnico a partir da análise caso a caso. Ou seja, está na mão de quem? É do técnico. É ele que vai definir com argumentos técnicos da percepção do local. Então, não dá para fazer o trabalho de escritório, de gabinete. Mais do que nunca, ele tem que ir para campo, medir, caracterizar, dimensionar. E é essa a função, né, de vocês. O perito, num processo judicial, vai trazer isso para o juiz, porque é justamente essa informação que falta para o magistrado. Né? Então, eu acho ótimo, porque coloca vocês técnicos no lugar importantíssimo, né? Que é essa definição. Agora, cabe questionamento? Sim, segurança nunca teremos. Não adianta, eu ouço muito, mas a gente precisa de segurança jurídica. Eu entendo a importância disso, mas na área ambiental, essa expressão, ela sofre uma certa mitigação. Por quê? A segurança jurídica, aquela definida assim, de bem cartesiana, na área ambiental não dá, gente. Porque eu tenho diferentes realidades do ponto de vista ecológico, ecossistêmico. Então, por mais que as pessoas esperneiem que tem que ter essa segurança, essa padronização, na área não dá. Por isso que o órgão ambiental não é um órgão burocrático, não pode ser. Ele tem que ser técnico. Exatamente, tem o subsídio técnico, as informações, escrever de forma clara, né? E está amparada na legislação. Então, nisso, você juntar o técnico com o legal. Porque o que pode acontecer, como está numa situação de difusão de informações que o manguezal não é mais área de preservação permanente, né? Ou que a vegetação está livre corte, a supressão, vocês, peritos, vão subsidiar um juiz, vocês têm que estar subsidiando, respondendo os quesitos, observando a Lei 12.000, a Lei da Mata Atlântica. Quem vai responder quesitos no estado de São Paulo, na conjuntura que aplica a 303, não esqueça da resolução SMA 82 de 2017, tá? Maravilha, isso tudo mesmo. E então a gente tem a valorização do perito, do consultor, do órgão ambiental como analista técnico e a não emitir as opiniões pessoais. Então, acho que com isso a gente pode caminhar aí para o nosso encerramento e eu gostaria de te fazer um convite, Priscila, para a gente organizar essas informações, se você topa, o Via Ambiental Educação, junto com a Rede Peritos, a gente elencar a legislação para seguir para os peritos terem aí como um norte, né, de levantamento legal, jurídico, e a recomendação técnica, né, que é observar os aspectos técnicos dessas fitofisionomias, desses acidentes geomorfológicos, como eu estou aprendendo com vocês a utilizar essas expressões. Priscila, você quer fazer mais algum comentário, um fechamento? Eu gostaria... Acho que nós... Claro, por favor.
Então, gente, assim, em relação à questão das 303, nós tratamos dos dispositivos, as situações que não estão como app hoje, de fato, no artigo 4º, mas tem a possibilidade no artigo 6º de definição, né? Falamos do manguezal, já esclarecemos, e a questão do reservatório artificial, né? Só falar para vocês que a Lei 12.651 traz as regras quantitativas e outras não quantitativas para a definição da área de preservação permanente de reservatórios, tá? Então, a resolução CONAMA 302, ela tinha tinha, nem sei que tempo verbal eu falo, né? Por enquanto tem, porque a liminar suspendeu os efeitos da revogação. Isso. E outra coisa também, o fato de ter tido a votação pela revogação, por si, não retira automaticamente. Teria que vir uma resolução, que já estava pronta, coloca o número e publica no Diário Oficial, em peritos. Para ter validade uma norma, ela tem que ser publicada no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, né? Então, elas ainda estão, Priscila. Tá, então, obrigada. Então, o que acontece? Olha a 302, você não consegue aplicar ela hoje. Por que você não consegue aplicar ela hoje, gente? Porque você tem que aplicar, tá em a lei. Quando você vai usar a 302, ela fala assim, a APP é 30 metros em áreas urbanas consolidadas. Aqui a legislação fala áreas urbanas. Quando a gente aplicava, eu sofri pra caramba na época, quando tinha que aplicar 302, porque ela vem 30 metros para as áreas urbanas consolidadas e 100 metros para as áreas rurais. Só que o que é a área urbana consolidada? A área urbana consolidada é aquela definida, primeiro, como área urbana pelo município, tem que ter pelo menos 4 equipamentos públicos, e a 302 traz as várias possibilidades de equipamentos públicos, mas o que era o mais complexo é a densidade demográfica. Densidade demográfica é superior a 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem situações que você não encontra essa densidade, tá? Nessa área urbana. Então, o que acontece? Aí, se você não é urbana consolidada pela 302, aí você não aplica os 30 metros, mas você não é rural. Tá vendo o buraco que a gente tem? Na 302... Ficava no limbo, né? Ficava no limbo, um inferno. Nossa, você aplica 30 ou você aplica 100? Porque um é urbano consolidado, o outro é 100 para o rural. Aí, com a 12.651, esse conflito acabou, porque ele traz a mesma metragem para a área urbana e a mesma metragem para a área rural. Então, saiu a figura do rural consolidado, do urbano consolidado. Tá? Então, ela vai trazer claro... Desculpa. E aí, então ele vem trazer essa questão operacional, é operacionalização mesmo. Porque antes a gente ficava naquela sinuca. Meu Deus, eu ponho 100 ou ponho 30? Mas tá mais para urbano que para rural, mas não, a densidade, então ficava esse conflito, né? Então, hoje não tem mais, graças a Deus, desde 2012, tá? Esses pontos. Que eu acho que isso eu queria destacar. Uma outra coisa, foi bom você lembrar, porque eu acabei dando bastante ênfase na resolução 303 e a 302 nós comentamos bem pouquinho, né? Então, lembrando que a 302, ela trata das APPs de reservatórios artificiais, que foi prevista na Lei 12.651. O que acontece é que ela deixa para o órgão ambiental, no licenciamento ambiental, definir esta faixa, caso a caso. Então, não é que as APPs de reservatório artificiais deixariam de existir com a revogação da 302. É que dá o poder para o órgão ambiental, no caso a caso, tecnicamente, definir essas faixas. Mas ela já delimita, a Lei 12.651, ela delimita a APP de reservatórios artificiais com finalidade de geração de energia e abastecimento humano, isso, né? Então, para abastecimento e para geração de energia, existe um mínimo e um máximo. E o órgão ambiental, no licenciamento, vai definir, né, dentro desta janela, qual será a APP para aquele caso específico, tá? Então, de novo, esclarecendo, gente, por isso a importância de ler, né, a legislação. Se a resolução 302 cair, reservatório artificial não fica sem proteção. O que vai acontecer é que, tecnicamente, será discutido no processo de licenciamento. Não é preciso. Isso, aí tem que acrescentar mais um ponto. Só que a Lei 12.651, que está sendo aplicada aqui no Estado, está aplicando a lei desde então. Ela fala que se o barramento tem até o espelho d'água 1 hectare, não gera área de preservação permanente.
Então, a Lei 12.000 fala, ó, claramente, você não aplica a APP para reservatórios até 1 hectare. Aí, no licenciamento ambiental dessas áreas, é sugerido, é gerenciado que as compensações ambientais sejam direcionadas para o entorno desse reservatório com barramento até 1 hectare. Então, veja que traz conflito. Eu aplico a lei, mas aí tem a resolução. Elas geram conflitos entre si, por exemplo, nesse aspecto. Uhum. E um outro aspecto também, falando da superveniência, né? Não é superveniência, é da aplicação conjunta da legislação, quando na Lei 12.651 ela fala que ela chama de reservatórios naturais ou artificiais com superfície inferior a 1 hectare, não precisam deixar a APP, ela veda a supressão de vegetação nativa. Né? Não esqueçam disso. E mais uma coisa, e isto eu aprendi naquele curso que eu fiz com você já lá na CETESB. Não esqueçam da Lei de Parcelamento de Solo Urbano, a 6766 de 1979, gente, que fala de faixa não edificável. Então, se for área urbana, não esqueçam dos 15 metros de faixa não edificável. Ah, mas não é APP. Não é, mas é uma faixa de 15 metros que está protegida. Uhum. Peritos, olha a importância de trazer todo o arcabouço. E às vezes não é a mesma nomenclatura, mas protege. Mas limita o uso da propriedade. E acrescentando mais isso. A APP de reservatório, a faixa não edificante e a área de restrição à ocupação quando está em áreas de mananciais na região metropolitana de São Paulo, que é a área de restrição à ocupação para as legislações específicas ou as áreas de primeira categoria para a legislação antiga de mananciais. Que é 50 metros. Ainda tem isso, exatamente. E que traz lotes mínimos também, né? Então, vejam, a situação não é simplesmente deixou de proteger ou ainda está protegendo. É a análise de todo esse arcabouço que protege diversos aspectos, né, das questões ambientais e limitam o uso da propriedade. Gente, olha, o papo tá delicioso, Priscila. Você sabe que a gente levaria isso daqui, né? Não tem fim, porque são 60 mil diplomas legais. Mas o Instagram vai limitar a gente daqui a pouco, vai derrubar, então eu não quero ser expulsa. Quero te agradecer muitíssimo. Eu sei que teu tempo é super corrido, então muito obrigada por mais uma vez vir aqui na sua casa, né? Porque é a casa do perito, compartilhar o seu vasto conhecimento, chamar aí, trazer um alerta para os nossos colegas de que, olha, não entra nessa vibe, né, de comoção. Peritos vão buscar os aspectos técnicos e jurídicos. E gratidão eterna, Priscila. Fique à vontade para fazer o seu encerramento e seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa casa. Muito obrigada. Fico lisonjeada com todos os elogios. Já estou me sentindo a última bolacha do pacote hoje, já para uma sexta-feira. Adoro, a gente adora tirar uma piadinha besta. Estou super feliz de ter contribuído, né? 12 anos trabalhando com isso. Pelo amor de Deus, se eu não souber, né? Por favor, né? Mas o que eu quero falar para vocês, gente, como peritos. Olha, eu ontem mesmo dei aula de adequação ambiental, né? Coordenando a aula de adequação ambiental, e eu falei para os alunos, gente, tem que estudar. Eu sou técnico, eu estou estudando áreas contaminadas, estou estudando vegetação, estou estudando... Você tem que entender a legislação. Você tem que compreender e juntar essas pecinhas, tá? Então, assim, gente, estudar, respirar, fazer uma avaliação técnica com o cérebro e não com o fígado, né? É o fígado? Eu acho que é o fígado. Então, você vai lá racionalmente, tá? Tirar a emoção do lado, a emoção de lado e racionalmente o que faz sentido, o que não faz sentido e o que tem amparo, tanto técnico quanto legal. Estamos aí nessa jornada. Siga aí o Via Ambiental Educação. Isso, gente, olha, a Priscila, ela compartilha mesmo informação técnica jurídica, então segue lá, Via Ambiental Educação. Essa live, eu espero que o Instagram deixe, vamos torcer aí nessa corrente da felicidade, né? E a gente vem com mais temas por aí, tem muito mais assunto para a gente trazer, inclusive envolvendo a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. E aguardem, Priscila voltará para cá. Olha só, essa é uma requisição, hein, Priscila? Não é nenhuma nomeação. Aqui você não tem direito de fazer escusa.
Fechado, adoro, adoro. Deixa eu aproveitar então, eu vou te convidar para fazer uma live no meu canal no YouTube, tá? Porque lá a gente não vai ter questão de tempo. Você aceita uma live comigo no canal no YouTube para falar sobre direito ambiental? Aceitadíssimo. Muito obrigada pelo convite, gratidão. A gente pode falar sobre validade da norma jurídica. Isso é uma questão que eu trago sempre para a área, para a graduação, né? Então, quando que uma norma se torna válida, quando que ela é revogada, a revogação tácita expressa, a evolução do direito ambiental é um prazer, adoro. Entender que é acórdão, um acórdão do recurso, do não sei o que lá. Agravo de instrumento. Olha, o Instagram tá avisando. Temos 20 segundos. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau, prima. Ele vai derrubar ou eu encerro? Eu acho que, não sei, né? Peça um xizinho aí. Tchau, gente. Bom final de semana pra vocês, viu? Obrigada, prima. Até. Até.